Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Adriele. A Adriele ela é coordenadora do Serviço de Família Acolhedora aqui em Caratinga, do consórcio Cidesleste. Ela vai explicar para nós um pouquinho sobre como é esse serviço de família acolhedora. Olá, Adriele, seja muito bem-vinda, tá? Que bom que você está aqui para explicar para a gente, né? A gente tem muitas dúvidas. Então, a gente vai entender um pouquinho hoje sobre isso. Você já esteve aqui com a gente há um tempinho atrás, quem assistiu aí o podcast, né, lembra. Então, assim, esse trabalho, esse serviço, vamos dizer, é serviço de família acolhedora, né? Adriele, então conta pra gente o que é ser família acolhedora, né? Primeiro agradecer por estar aqui hoje, né, falando um pouquinho dessa forma de acolher, né? Nós conhecemos aí uma das formas de acolher crianças encaminhando para abrigos institucionais. E o Serviço Família Acolhedora, ele é uma política de assistência social, ele precisa estar em funcionamento, previsto o Estatuto da Criança e Adolescente, e a gente busca por famílias na comunidade que têm esse interesse em acolher temporariamente. Os benefícios de uma criança em famílias acolhedoras é muito importante para o desenvolvimento daquela criança. Quando a gente fala de uma violência que ela sofreu, que teve seus direitos violados por uma disfunção familiar, toda uma rede de proteção já fez o atendimento. Quando acaba, né, ali as oportunidades desse atendimento com essa rede de proteção, que já tentou caminhar de todas as formas com aquela família de origem, o juiz da vara da infância aqui da comarca de Caratinga, ele precisa encaminhar essa criança, né, para uma medida protetiva. E a medida protetiva que prevê o ECA são essas duas formas, ou um abrigo institucional ou o familiar. Então, quem que nós buscamos? Uma família como a minha, como a sua, famílias na comunidade, que têm interesse de ficar com essa criança por um tempinho. Ah, sim. Seria quanto tempo, Adriele, que essa família vai acolher essa criança? Ela pode ficar até 18 meses, conforme o Estatuto prevê, mas ao decorrer do acolhimento, a criança ela pode ficar 6, 7, 9 meses. Tudo vai depender do acompanhamento que se tem, né, junto a essa família de origem. Hoje nós temos aí 2 psicólogos, 2 assistentes sociais no município que têm a competência de trabalhar com essa família de origem para que essa criança retorne. Quando a gente fala de disfunção familiar, a gente fala de uma série de fatores que ocasionou o acolhimento dela. Então vamos fazer uma escuta dessa família de origem, vamos tentar compreender por que eles não estão conseguindo prestar esses cuidados para essa criança. A família conseguiu caminhar, a família conseguiu compreender que ela precisa reparar o dano de violência que foi cometido. Na possibilidade, né, enquanto essa criança está lá, protegida, sendo amada, dentro de um ambiente familiar, com outra família que não é a dela, mas é uma família que garante a convivência familiar e comunitária, aí sim a gente vai conversando com a família acolhedora. Olha, é hora agora dela retornar. Que seja para a família de origem, né, que o juiz determina, se lá tudo estiver bem, ou que seja para uma família substituta, que é uma família por adoção. Nós recebemos muitas dúvidas quando as famílias acolhedoras chegam, e uma das perguntas é: por que eu não posso adotar essa criança? Entendi. Ela ficou com a criança um tempo, agora ela gostaria de adotar definitivamente essa criança, né? E ela não pode, então. Não. Um dos critérios das famílias acolhedoras é não estar inscrita no Cadastro Nacional de Adoção. Porque o objetivo é sempre o processo de reestruturação da família de origem. Entendi. Esse é o maior objetivo, estruturar a família da criança para recebê-la de volta. Exatamente. É família sendo ponte em momento de tempestade. É famílias da comunidade contribuindo com as famílias de origem. Então, por que as famílias não podem estar no Cadastro Nacional de Adoção? Porque ela não é um atalho para quem está no Cadastro Nacional de Adoção. Famílias acolhedoras são famílias que estão protegendo crianças por um período, para um andamento processual. Quando a gente fala de famílias por adoção, na impossibilidade desse retorno para a família de origem, aí sim o juiz determina que ela vá para uma família adotiva. Famílias acolhedoras já compreendem que elas querem acolher de
de forma temporária. Né? Entendi. Esse é o maior objetivo. E a família acolhedora, né, a pessoa que decide ser família acolhedora, ela vai passar por um treinamento para entender tudo isso, né, Adriele? Para entender que ela precisa ficar só um tempo com aquela criança. Porque eu acho que surge algumas dúvidas pelo vínculo afetivo, né? Que a pessoa que está ali perto, aquela família, vai ter com aquela criança. E a gente sempre fala que o vínculo afetivo, ele é tão constituidor para o desenvolvimento humano como tomar um copo de água. O vínculo afetivo é o que nós precisamos no acolhimento familiar, porque a criança ela precisa superar o dano que ela vivenciou ao longo da sua história com essa família. Então, as famílias acolhedoras não precisam ter medo de amar ou ter medo de se apegar, que esse é o objetivo. Eu sempre falo que a criança, por mais lar violador que ela conheça, e o objetivo é a gente reestruturar, ela quer voltar para casa. Porque sangue, Raquel, é muito forte. Então, pensa se a família acolhedora, naquele momento de tempestade, cuida dessa criança, protege. A gente sempre fala que é uma logo do governo federal, eu estou até aqui com ela hoje, que é abrir, né, esse guarda-chuva nesse momento de tempestade. Abriu esse guarda-chuva, a tempestade passou, o sol já veio. Então é hora de deixar essa criança ir para onde? Ir para esse lar de origem ou ir para uma família substituta. Nós não podemos mais cuidar de crianças, Raquel, só no nível da necessidade, que é o que a gente tem hoje nos abrigos institucionais espalhados por todo o Brasil. Eu sempre falo que os dois serviços, eles são excepcionais e provisórios, são serviços de grande necessidade para esse atendimento dessas crianças, mas existe uma questão quando se fala de acolhimento familiar. Ele é preferencial ao abrigo institucional. Então, quando o juiz vai aplicar uma medida de proteção, a criança, primeiro, ela tem que passar por uma família acolhedora. Aqui no município de Caratinga, ele começou o serviço esse ano, então nós buscamos por 40 famílias que têm o interesse em acolher, né, essas crianças. As famílias acolhedoras podem escolher o perfil, a idade, que melhor se ajusta na sua rotina de vida, porque ela vai ficar com a guarda. O juiz determina uma guarda provisória, o serviço de família acolhedora está muito alinhado com o judiciário, né? Então, o que a criança vai fazer quando a família acolhedora está com a guarda? Vai levar para uma festa, vai viajar, é garantir o que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê, a convivência familiar e comunitária. A gente sempre fala nas nossas campanhas, me empresta a sua casa por um tempinho, é emprestar o seu lar, um lar onde vai trazer benefícios para a superação do dano. Só que o adulto, muitas das vezes, ele fica pensando, mas se eu me pegar... Depois, como que eu vou deixar ir, né? Ir embora. Eu acho que tem muitas pessoas que têm essas dúvidas, né? Esse curso, né, quando você fala, as famílias acolhedoras vão passar por 20 horas, né? E elas podem escolher a modalidade, né? Presencial, EAD. Elas vão ter encontro online também, vão ter encontro com famílias acolhedoras que já acolheram conosco, porque o Cidsleste ele atua na comarca já há 3 anos. Agora no município de Caratinga que a gente começa com essa modalidade. Então nós já temos famílias que já promoveram 6 acolhimentos, né? Acolhimentos diferentes, e entendendo essa transição. Raquel, quando a gente fala de famílias acolhedoras, a gente fala de um papel social, que todos nós somos corresponsáveis por eles. Não só nós técnicos, mas a comunidade de uma forma geral. Às vezes, quem está nos ouvindo hoje pergunta como eu posso ajudar alguém? Como eu posso contribuir na vida de alguém? É saber que família acolhedora, ela transforma a vida. Ela está transformando uma vida que mais necessita num momento muito difícil. O nosso maior objetivo enquanto política pública, porque aqui a gente fala de uma política que está em nível nacional. Não é um projeto, não é um programa, é um serviço igual aquele do SUS, que tem lá a UTI, aonde vai uma pessoa, é a mesma coisa do familiar. O SUAS, né, onde está esse serviço, que é da assistência social, é onde crianças precisam estar em medidas de proteção. Eu sempre falo, né, crianças protegidas sim, invisibilizadas não. Né? Então, fica muito longe da sociedade quando eles compreendem, mas por que essas crianças vão para o acolhimento? Abandono, negligência, uma série de outros fatores. Entendi. Então, se essa criança
ela tá sofrendo, né, essa negligência da família dela, não está sendo cuidada da maneira que ela deveria, né? Muitas sofrem violência, como você mencionou, então descaso, né? Não tem as vontades, as coisas do dia a dia, que é o banho tomado na hora, a comidinha, né? São necessidades básicas, vamos dizer assim. Ela não recebe isso da família, então ela muitas vezes tem essa necessidade de ser retirada da família. Toda uma rede, Raquel, já trabalhou antes. Aqui no município nós temos o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que vai trabalhar essa violação de direitos com essa família nesse primeiro momento. Logo após, antes disso, a gente ainda tem a Proteção Social Básica, que é o CRAS, e quem vai, de fato, determinar a retirada dela é o juiz da vara da infância, junto ao conselho tutelar. Então, a gente não tem ainda contato com quem vai chegar. Né? A gente sabe que a gente precisa de famílias acolhedoras potentes para acolher, que é essas demandas. Então, quem determina, né, e quem vai visualizar todo o contexto familiar são esses atores, que a gente chama de rede de proteção da assistência social. Então, essa rede de proteção entendeu, não dá mais. Precisa informar a vara da infância, né? E aí quem determina é o juiz, de que essa criança ela precisa de uma medida de proteção de retirada. E aí aonde no Brasil, Raquel, é muito enraizado a cultura de institucionalizar crianças. Isso vem de anos, isso vem das FEBEMs, que a gente mandava, a gente encaminhava crianças pobres, né, e eu uso esse termo, que é muito mais do que vulneráveis, para esses locais para comer e beber. O Estatuto da Criança e Adolescente tem 33 anos, mudou, não existe mais essa configuração, mas ainda existem os requisitos disso, de crianças que precisam ser acolhidas, né, nessa configuração de negligência, né, e série de fatores que pode ocasionar para o acolhimento dela. E o que a gente sempre tem, a sociedade em geral, então vamos encaminhar para um abrigo, né? Esse é o que a gente sempre fala, eu gosto de forçar. Todo serviço, ele é muito importante, mas quando a gente fala de pegar uma criança nessa medida de proteção no familiar, você vai estar com uma criança no colo, aonde você vai dizer, enquanto família acolhedora, eu sempre falo que é um adulto muito louco para gostar de uma criança, e é isso. Você vai pegar a criança e falar assim, estou aqui para contribuir com você e a sua família. Porque não existe, Raquel, famílias acolhedoras boazinhas e famílias de origem ruins. Existem famílias que por algum momento aconteceu algo, como qualquer família, como a minha em algum momento deu alguma disfunção. Sim. É isso. É essa ponte que a gente precisa compreender. Então, todas as pessoas podem ser famílias acolhedoras? Sim, não são famílias tradicionais somente, casais homoafetivos, solteiros, viúvos. O que a gente precisa é não ter antecedentes criminais, morar no município há 2 anos, ter acima de 21 anos, ter idoneidade moral, né? Não pode ter problema psicológico, vai passar por uma visita domiciliar, né, técnica. A partir dali, eles começam a participar de uma palestra de apresentação, para entender melhor por que a gente trabalha dessa forma de acolher. Né? Mas é muito simples quando a gente compreende que crianças precisam ser atendidas na sua necessidade. O melhor interesse sempre é da criança. Então, famílias cuidando de famílias. Entendi. Isso é muito importante, né, para que todas as famílias, né, que estejam assistindo esse podcast entendam, né, que ser família acolhedora é fazer um bem, né, fazer bem a alguém, alguma criança, né? Sim. Nesse momento que ela está precisando. Aqui no município, Raquel, nós vamos atender de 0 a 14 anos. Então, as famílias acolhedoras, elas podem nos informar o que melhor se ajusta na sua rotina de vida. Entendi, porque é para não ter que sair da rotina da pessoa, sim, né? Porque se adequar ali à sua rotina. Às vezes, a família acolhedora nos procura, ela tem um filho de 5 anos. Então, ela acha que uma criança de 4 anos pode ficar com seu filho. Porque a gente nunca vai, a equipe técnica nunca vai proteger alguém, né, e desacolher a família acolhedora.
Então, elas podem nos informar se elas têm interesse de acolher grupo de irmãos ou não, se querem acolher meninos ou meninas, por conta disso mesmo. Às vezes a gente vai a pessoa tem o desejo de ser família acolhedora e tem 2 meninos. Então, o interesse dela é ter um menino também, né, para contribuir com esse processo de acolhimento. Então, é o que melhor se ajusta. Esse termo de guarda, a família acolhedora, ela vai matricular na escola junto com a nossa equipe técnica, vai fazer um matriciamento na saúde. É igual cuidar de um filho, né? Famílias acolhedoras que não têm filho, né? As famílias da comunidade, de uma forma geral, podem também ser famílias acolhedoras. E é importante, as famílias acolhedoras recebem o valor de um salário mínimo aqui no município de Caratinga, que é o valor do subsídio financeiro, para contribuir. Mas de que forma? A criança vai estar matriculada na escola, ou vai ser encaminhada para a creche, não precisa ser famílias que não trabalham, porque é o que melhor se ajusta na sua rotina, né? Sim. Então, esse subsídio financeiro vai contribuir no pagamento de uma van, no pagamento das necessidades, né, da alimentação, de vestuário. Não precisam prestar conta, porque a equipe técnica, a todo momento, ela está ali conversando com a família acolhedora. Então, esse subsídio financeiro, ele vem contribuir com a despesa do acolhido. Promover o acolhimento, a família, né, acolhedora, já começa a receber esse subsídio financeiro. Família acolhedora, Raquel, é o nome de um serviço público, só que chama família acolhedora, né? É interessante, né, Adriele, porque assim, porque quando a pessoa, né, alguém que nunca ouviu falar em família acolhedora, porque eu acho que talvez é novo aqui em Caratinga, sim, né? Sim. Hoje a gente está comentando para fazer que as pessoas entendam como é que esse serviço é feito, é realizado, né? Então, assim, como você disse, a família, eu quero ser uma família acolhedora. Aí eu vou entrar em contato com você, coordenadora do serviço aqui de Caratinga. Então, eu vou passar por esse processo de ser supervisionada. Eu vou ter uma investigação para ver se eu realmente posso acolher essa criança, eu tenho essa condição. Tem umas etapas de avaliação. Essas etapas de avaliação, nós temos aí o nosso site, que as famílias podem entrar em contato, o WhatsApp também. As formas de acesso vai conversar com todos os técnicos, para a gente explicar, inclusive, melhor como funciona essa modalidade. As etapas de avaliação, ela consiste em visita domiciliar, que é feita uma visita na casa dessa potencial família que tem o desejo de acolher. Sim. E aí tem alguns critérios para esse acolhimento, porque as famílias também precisam ter renda. Porque o subsídio financeiro, ele não configura trabalho. Então, não são babás, né? São famílias acolhedoras. Sim. A partir do momento que a equipe técnica visualizou que atende esses critérios, a gente já informa para essas famílias que elas vão participar de um curso de 20 horas. Participou desse curso de 20 horas, a gente já cadastra no serviço e informa a vara da infância de que essas famílias estão aptas para poder receber as crianças do perfil que elas escolheram. Né? Hoje no nosso município, que começa agora, e Raquel, e é isso, nós estamos aqui fazendo uma ação de sensibilização. Né? A gente está começando no município de Caratinga, mas é uma prática a nível nacional. Então, Belo Horizonte já acolhe com várias famílias acolhedoras. Aqui na comarca nós temos aí muitas famílias que já acolheram. Inclusive, nós estamos com 5 crianças em acolhimento em família acolhedora, que é de outros municípios, né, de Piedade, de Caratinga. Caratinga vem agora com mais esse serviço. Por isso que a gente tem batido muito com essa informação de vem ser família acolhedora, nos busquem, né? Vamos contribuir com a história de cada criança. O acolhimento, Raquel, não posso dizer que ele é fácil, porque a gente está lidando com crianças que vieram com traumas. Eu não estou falando daquele bebezinho, né, que é de 60 dias, 40 dias, né, e mesmo assim a gente tem que explicar para ele o que está acontecendo com a vidinha dele. Mas a gente fala que o acolhimento, ele tem as suas possibilidades. Porque a criança, ela percebe tudo, né? Ela vai perceber, né, que mesmo ela sendo muito pequenininha, como você mencionou, ela vai perceber isso, né? Conversar. Então, tem que ser explicado para aquela criança. E eu acho que esse amor que a família acolhedora vai
passar para ela, né, esse carinho, esse cuidado, vai amenizar o sofrimento, os traumas que ela sofreu na família de origem, né? E por um momento ela vai ser ali tranquilizada e vai ter aquele acompanhamento para que ela possa conseguir superar esses traumas, né? A família acolhedora, ela nunca está sozinha. Eu sempre falo assim com as famílias. Deu um problema, não soube resolver, porque o curso ele tá para isso, né? A gente vai explicar o que acontece por faixa etária, né? Deu um problema, vai no banheiro e liga para os técnicos, né? Hoje a gente tem de referência aqui a Edivânia, a Camille, eu, temos outros técnicos. Olha, tá acontecendo isso, isso, isso. A gente vai orientar, a gente faz as visitas domiciliares, sem invadir a família acolhedora, mas a gente tem os atendimentos também com o acolhido, né? Para ir avançando no processo dele, que aí a gente fala na questão processual, porque a gente tem ali 18 meses, né? Eu sempre comparo esse serviço com a UTI do SUS, né? A gente está com a criança na UTI, então todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa se movimentar para que ela retorne. Entendi. Então vocês estão ali acompanhando, ela está com a família acolhedora, mas vocês acompanham a família e a criança que está com eles ali no tratamento, tendo o acompanhamento psicológico, né? O tratamento psicológico. E isso para que ela fique apta também a retornar para a família de origem, né? Nunca vai retornar, a gente fala das transições, que a gente fala nos nossos cursos, né? Quando a gente está com a família acolhedora. A criança ela nunca vai voltar para casa de forma abrupta, não, Raquel. E nem a família acolhedora vai sentir que a criança foi de forma abrupta. Porque ela começa a ir para a família de origem, ou família extensa, que não é só origem que é família. Extensa também é tios, padrinhos afetivos, né? Ela começa a ir aos finais de semana. Vai aos poucos, ela vai gradualmente, para que a família acolhedora também compreenda o momento de que ela está indo e que ela também, a equipe técnica, tenha segurança também de responsabilizar essa família de que novamente o filho está voltando para casa, ou para casa de um tio ou de uma tia, porque o que a gente vai buscar é família, né? Que tem o interesse que essa criança retorne. Entendi. Então, quando a gente começa essa transição, as famílias acolhedoras escrevem um livro que chama Reescrevendo uma História. E ela vai colocar todas as fotinhas de todo dia que ela chegou. Desde o primeiro dia, o que ela fez com a família acolhedora. E lá no final, quando a equipe técnica começa a perceber que é a hora da partida, né? O luto, vai viver o luto. Quando a gente vê que é a hora dessa partida, esse livrinho ele já está acabando. Porque ela já sabe que é a hora de escrever a cartinha, de dar tchau para a família acolhedora. Tem famílias que ainda conseguem ter contato com a família acolhedora. Em alguns momentos, as famílias de origem permitem. Outros momentos não, ou para famílias por adoção. Isso tudo vai depender do caso. Eu sempre falo que cada caso é um caso. A gente fala de casos complexos. E quando a gente fala dessa política de atendimento, que é o família acolhedora, a gente sempre escuta assim, mas que projeto lindo, né? Mas a gente fala de um serviço da assistência social que ele é da alta complexidade. Ele é complexo. Né? Todos trabalharam para aquela criança ali, naquele momento. Então, ele foi para um serviço complexo, onde essas famílias acolhedoras estão fazendo esse atendimento individualizado, personalizado. Eu falo que quem acolhe nunca é o mesmo. E a criança também no acolhimento, ela também nunca é a mesma. Que bom, né? Ela vai crescer ali, aprender. Leva um pouquinho também da família acolhedora. Nós temos relatos de adolescentes que passaram por nós e foram para as famílias de origem, chegaram lá arrumando os quartos, igual a família acolhedora ensinou, porque é referência. Toda criança precisa de pertencimento. E por que não pertencimento na medida de proteção? Né? Então, esse é o objetivo. Isso é muito bom, né? Quando, acho que para vocês que trabalham nesse serviço, ver essa criança, né, voltar para a família de origem e ter aprendido, trazer algo bom, e a família também ter aprendido algo bom, né? Isso é muito, muito importante. É o ápice, eu acho, desse trabalho. Nós vivemos, Raquel, em grupos. A gente gosta de pertencer. O ser humano, ele precisa disso. Quando se fala de criança, ela está no pico do seu desenvolvimento. Ali a gente está falando de várias sinapses, a todo momento sendo formada. E quem vai formar? Quem vai contribuir? Por que não a comunidade?
É uma política pública, Raquel, que os municípios têm que ofertar, mas o Estado não consegue ofertar uma coisa: amor e afeto. Ele consegue capacitar profissionais como nós. Né? Eu atuo com demanda de criança e adolescente no município há anos. Né? Claro que agora a gente está atuando por uma outra vertente, que é um serviço de acolhimento. Mas já estive em outros locais atendendo. Mas o Estado ele não consegue ofertar o que a nossa família dá conta de ofertar. Então, a Constituição Federal, lá no artigo 288, ele fala o quê? Família, comunidade e Estado. Então, a gente sempre precisa pensar que os três precisam trabalhar em conjunto pela comunidade. Realmente. Isso é muito importante, né? Para que tudo seja realizado da melhor forma, né? Tem que ter esses três caminhando juntos, né? Como você já mencionou, você falou que a família acolhedora, ela vai acolher essa criança por um tempo de até 1 ano e 8 meses, né? E nesse tempo ela vai estar sendo acompanhada, né, por vocês, que é do serviço de acolhimento familiar, e ela vai estar ali acolhendo essa criança, tratando com o máximo de carinho, com amor, porque é impossível não ter vínculo. Mas é o que a gente precisa. Né? Porque tem pessoas que já me perguntaram assim, mas como assim? Aí depois que eu criei esse vínculo com essa criança, né? Dei tanto amor, recebi dele. E aí, como que eu vou me despedir dessa criança, né? Tem pessoas que fazem essa pergunta, né? Ainda nesse serviço, a gente ainda discute sobre vínculo afetivo, né? Existe uma teoria de John Bowlby que fala sobre a teoria do apego. Se apegar é muito importante. Quando a gente fala do apego de uma criança como adulto, é o que ela precisa para a condução de vida dela. Então, quando a gente fala de famílias acolhedoras que têm o interesse em acolher, é isso que ela está fazendo. Eu gosto de dizer que o apego ele é importante no acolhimento, mas não só ele. Tem uma série de fatores da execução da família acolhedora acerca do atendimento daquela criança que vai muito além do apego, troca, olhar, né? Vivências entre eles. E o apego é que eu sempre falo, né? Nessa troca que se tem com o adulto, é que a criança vai levar um pouquinho de cada um de nós. E saber, Raquel, que o papel que a gente se propõe foi cumprido, que é um trabalho social que tem começo, meio e fim. É finalizar o ciclo dela. Só imagina você fazer parte da transformação da vida de alguém e outras crianças virão. As famílias acolhedoras, elas não precisam acolher uma vez. Ela pode ter um espaço em dizer, olha, não vou acolher agora, mas daqui a um tempo eu quero acolher de novo. Então, ela vai transformando a vida da criança ou, né, de adolescente, é o perfil que ela vai escolher, nessa perspectiva. Então, a gente acredita que o apego seguro, ele é o mais importante para essa vinculação. Imagina só uma criança que ela vai fazer uma apresentação escolar, né? E a primeira coisa que ela procura no olhar é um adulto, para validar a apresentação e aquilo que ela está fazendo. Crianças em medida de proteção, elas precisam disso, de convivência familiar e comunitária. Quando a gente vai falar de um grupo de crianças, né, sendo cuidadas por cuidadores, elas estão fazendo o melhor de si. Mas pensa num atendimento personalizado. Um adulto com uma criança ou com um grupo de irmãos. Como ela consegue ter o olhar mais voltado e o apego. Realmente. Adriele, então, qual que é o contato de WhatsApp, né? Porque a gente precisa que famílias sejam sensibilizadas, né, Adriele? Sim. 40 famílias. Sim. Precisam. Então, você que está assistindo agora esse podcast, pense, né? Você pode ser uma família acolhedora. Sim. Eu posso ser uma família acolhedora, sim, né? E ajudar uma criança que está precisando de nesse momento, né? Precisando de um apoio, de uma ajuda, de um carinho, de suas necessidades básicas, como você falou, né? Atendidas. Então, eu posso ser família acolhedora. Se eu posso e eu quero ser essa família acolhedora, vou entrar em contato pelo WhatsApp. E aí você pode deixar, por favor, o contato. Tá? Sim, 9920-33-9920-5788. Também tá nas nossas páginas na rede social, que é Família Acolhedora Cidesleste, né? Nós temos também o nosso site, sfacidesleste.com.br. Lá as famílias acolhedoras conseguem acessar o cadastro.
As nossas redes sociais, a todo momento, tem um link disponível para que as famílias consigam nos acessar. E as famílias que também têm o interesse, né, de conhecer um pouco mais sobre essa modalidade, nós temos um canal no YouTube que Olha, também que está bacana. com um link, né, no nosso perfil de depoimentos de famílias que já acolheram com a gente, Isso é que já passaram importante, por né? esses acolhimentos. Isso é muito bom. Pode assistir, né? Tá disponível. Nós temos famílias que já fizeram transição para famílias por adoção, famílias que já fizeram, né, transição para famílias adotivas e que estão, famílias de origem e que estão acolhendo já de novo. Nossa, que bom. Tá vendo? É bom acolher, porque se tem famílias que já acolheram e estão acolhendo novamente, né? Sim, é que muito entenda bom, esse né? processo, né? Eu sempre falo, é um trabalho social. Rede de proteção, Raquel, somos todos nós. Não é só aquele que trabalha no serviço público ou aquele que representa o Estado. Todos nós, sociedade, faz parte. Por isso que existem os conselhos de assistência, né? Os conselhos municipais, para que de fato a gente valide. Hoje a gente faz um chamamento para a comunidade. Comunidade, vem fazer parte junto conosco. Vem compreender de fato o que é transformar a vida de uma criança. Vamos dar prioridade ao que o Estatuto prevê, que é o acolhimento em família, que é o seu nosso maior objetivo. Ótimo. Adriele, eu pensando aqui, você falando, eu acredito que a família que acolhe, ela aprende também com essa criança, Sim, né? muito. Como você mencionou, a troca, né? Muitas pessoas vão sentir esse carinho, vai contribuir com a criança, ela também vai ser um aprendizado para todos, né? É impossível você relacionar com pessoas e você não sair transformado. Verdade. É impossível. Qualquer relação que nós temos, seja elas afetivas, seja elas relacionais, a gente tem trocas. E quando a gente fala de uma criança em acolhimento, ela move inclusive aquilo que está dentro de nós. Ou você vai estar de frente com aquilo que você menos temia na sua vida, que é contribuir com alguém. Então fica aí, né, todo esse esclarecimento, né, para que as famílias possam entender realmente o que é ser e fazer parte, né? Como você mencionou, somos responsáveis também, né? Então que as famílias que estão nos assistindo agora possam, né, entrar em contato, né, para saber mais, tirar as dúvidas, né, Adriele? Esclarecer, ver esses depoimentos, né, de pessoas, de famílias que já foram famílias acolhedoras, entender mais, para que ela possa entender, que a gente possa entender que podemos ser família acolhedoras, com certeza. Adriele, muito obrigada, tá? Por esclarecer pra gente, né? E espero que muitas famílias aí possam entender, compreender e entrar em contato, né? Para ser essa família acolhedora. Ótimo. Eu sempre digo que é uma política pública que a gente precisa alcançar. E o município de Caratinga tem essas famílias. A gente só precisa abrir, né, os nossos corações de fato para receber o desconhecido, que depois se torna conhecido. Verdade. Muito obrigada, Adriele. Obrigada, Raquel. A todos vocês, muito obrigada pela sua atenção. E se você ainda não nos segue, siga-nos nas redes sociais, no Diário de Caratinga, no nosso canal no YouTube. Você vai assistir essa entrevista completa. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.